Fala, OABeiros, sou a professora Cíntia Veras, sua professora de Direito Penal da segunda fase do OAB, juntamente com a minha diva master, professora Ana Cristina. E hoje eu vim aqui para a gente resolver uma questão, para você sentir o gostinho de como é aprender de uma forma muito mais fácil, para que você consiga a tua tão sonhada vitória na segunda fase. De forma muito objetiva, hoje eu trouxe uma questão que já caiu na prova da FGV, mas a gente sabe que a banca se repete, ela gosta de repetir temas. Então eu trouxe um tema bastante importante hoje, que é a prova ilícita e lei penal no tempo, que podem ser perguntados sim numa questão de segunda fase. Lembrando que eu, Cíntia, estou com a parte para te ensinar as questões, como você resolver exatamente, como dar a resposta exatamente igual a FGV cobra, ao espelho da FGV, e a professora Ana vai te ensinar a acertar a peça, tá? Vamos embora. Eu imagino que seu coração esteja aí acelerado com essa segunda fase, que a angústia esteja tomando conta de você. Eu já passei por isso, eu já estive no seu lugar, inclusive como aluna da professora Ana há 13 anos, bem ali no comecinho. Eu ainda peguei a prova da CESP, mas eu sei o que você está passando, e eu estudei de última hora, porque eu não imaginava que eu iria passar na primeira fase, então eu tive ali pouco mais de um mês para estudar. Eu confiei no método, eu confiei na estratégia da professora Ana, deu tão certo que 13 anos depois eu estou aqui, num lugar que eu nunca imaginei estar, que é ao lado dela, como dupla, aqui no SERS, um curso dessa relevância no Brasil todo. Então, confie nos planos de Deus, confie no que a vida, no que o universo tem reservado para você. Com certeza, você vai pegar o fruto do penoso trabalho. É só você fazer a sua parte, confiar no nosso método, que vai dar muito certo. Se for da hora de Deus, vai dar muito certo, e eu confio, eu tenho muita fé em você. Então, vamos embora resolver questão. Isso aqui tudo é da aula que vocês vão ver com a gente no curso. E aqui é a questão que eu trouxe para a gente resolver hoje. Presta atenção. Como é que eu quero que você resolva uma questão FGV? Veja, eu quero que você vá para as perguntas já sabendo das respostas. Como assim, Cíntia? Como é que isso pode acontecer? Eu quero que, enquanto você estiver lendo ali a historinha, a questão contextualizada, o conto que a FGV está contando, eu quero que você já esgote todas as possibilidades de resposta. Então, você vai ver que a forma que eu vou te ensinar, quando você for para a questão, você não vai ter mais dúvida nenhuma. Você vai, de maneira assertiva, no VADMECO, que inclusive no nosso curso de segunda fase tem aulas exclusivas de marcação de VADMECO, para você não ter problema nem perder tempo da sua prova procurando onde estão os artigos pertinentes à questão. Então, a gente vai resolver a questão, você vai ver agora como é que vai acontecer, e qualquer possibilidade de pergunta, a gente já vai ter resolvido lendo o enunciado. Quando você for efetivamente para as perguntas que a FGV vai te fazer, todas as respostas já vão estar aqui na sua cabeça. Seu trabalho vai ser pegar o artigo correspondente no VADMECO e fim. Vamos embora. Preste atenção. Vê. José Barbosa, nascido no dia 11/3/98, vê só, minha gente, a FGV não dá informação em vão. Se a FGV está te dizendo uma data específica, porque ela quer que você utilize, tá? Então, José Barbosa, nascido em 11/3/98, caminhava para casa após sair da faculdade às 11 da manhã, no dia 7/3/2016. A FGV quer que você leve em consideração essas duas datas. Se José Barbosa nasceu em 98 e esse fato aconteceu em 2016, a gente imagina que ele tem aqui 17 anos, quase 18, né? Quase 18, aqui no dia 11/3 e aqui no dia 7/3. Faltam 4 dias para ele completar 18 anos. Tudo isso você já vai escrevendo na sua prova, porque a gente resolve as questões ainda no enunciado, vê? Então, ele nasceu em 98, no dia 11 de março, no dia 7 de março de 2016. Praticamente 18 anos depois, mas ele ainda tinha 17, ele se encontrou com Daniel, ex-namorado da sua companheira, e estava conversando com ela. Em razão de ciúmes, retirou a faca que trazia da mochila e aplicou numerosas facadas no peito de Daniel. Cuidado, as facadas foram no peito de Daniel e não da namorada. Aqui você já afasta a Maria da Penha, com a intenção de matá-lo. Então, aqui a gente já observa o dolo. Havia a intenção de matar. Daniel recebeu pronto atendimento médico e foi encaminhado para um hospital em Niterói, mas faleceu 5 dias após os golpes de faca. Veja só, presta atenção. A gente tem aqui
Datas. Quando a gente tem datas, você vai remeter logo a tempo do crime. Se tem datas, você vai remeter a tempo do crime. O iniciozinho ali do Código Penal, o artigo 4º do Código Penal, você já remete. Qual é o tempo do crime? O que é o tempo do crime? Lembra das teorias? Teoria da atividade, tempo do crime. Teoria da ubiquidade, lugar do crime. O famoso luta, não é? Então, volta aqui comigo. Lembrando que uma informação importantíssima que eu acabei não falando para vocês foi que, em relação ao artigo 4º, o tempo do crime é o local onde aconteceu a conduta, seja ela em ação ou omissão. É no lugar em que aconteceu a conduta. Pouco importa o lugar onde aconteceu o resultado. O tempo do crime é o tempo da conduta, seja ela omissão ou não, ok? E lembra que a conduta aconteceu no dia 7 de março de 2016. A conduta foi aqui. E José tinha 17 anos quando isso aconteceu. Então, o tempo do crime, no tempo do crime, pelo Código Penal, José não podia ter cometido crime. Ele é inimputável, né? Vamos seguir aqui, vamos seguir. Então, no dia 8/3/2016, outra data, a gente já tem outra data. No dia 8, ele continua sendo menor de idade, ele continua tendo 17 anos. Os policiais militares informados sobre o fato ocorrido no dia anterior compareceram à residência de José Barbosa, já que um dos agentes da lei era seu vizinho. Apesar de não ter ninguém em casa, pega a informação, a FGV não te dá uma informação que não queira que você utilize. A janela estava aberta e os policiais puderam ver seu interior, verificando que havia uma faca suja de sangue escondida junto ao sofá. Diante disso, para evitar que José Barbosa desaparecesse com a arma utilizada, ingressaram no imóvel, não tinha ninguém em casa, e os policiais entraram no imóvel e apreenderam a arma branca, que foi devidamente apresentada pela autoridade policial. Vê só, vamos analisar essa parte aqui. Um dos policiais era vizinho de José Barbosa. Ele foi na casa de José Barbosa e viu que não tinha ninguém em casa. Mas a janela estava aberta e ele observou a faca ali e pensou, poxa, minha oportunidade, porque José Barbosa provavelmente vai sumir com essa faca e aí vai ser mais complicada a investigação. Vou pegar a faca. Pode, minha gente, não, de jeito nenhum. Não só albergado pelo Código de Processo Penal, mas também pela própria Constituição Federal no artigo 5º, salvo engano, inciso 9. Não pode, a casa é asilo inviolável. A gente só tem algumas hipóteses em que assim a casa pode ser invadida, como por exemplo, sem autorização do dono e do morador, como por exemplo, um flagrante, desastre, até para intimação, por exemplo, só pode ser durante o dia, tá? Então a gente não observa aqui uma situação de flagrante, a gente não observa aqui uma situação de desastre, a gente não observa aqui uma situação de prestar socorro, muito menos um oficial de justiça indo lá. A gente vê um policial que não tinha ninguém em casa, observou a janela aberta e ele entrou para pegar uma faca que ele tinha como prova. E ele apresentou essa faca. Voltando aqui, ele apresentou a faca. Aí a questão diz, aí a gente já sabe que essa faca aqui, ó, é uma prova ilícita. Essa faca não pode estar no processo. Minha gente, prova ilícita, Cíntia, a teoria do fruto da árvore envenenada, ela sempre, hipótese alguma, ela vai ter que ser desentranhada dos autos. Tudo ali ela poluiu. Veja, cuidado. Isso a gente estuda, inclusive, de forma mais aprofundada. Mas a prova ilícita, quando é para defesa, para você se defender, e essa prova não constitui um crime, ela pode ser usada assim. Nesse caso, essa prova está sendo usada para atacar, para acusar. Nesse caso, ela não vai poder ser utilizada, tá? Continuando, com base na prova produzida a partir da apreensão da faca, o Ministério Público oferece denúncia em face de José Barbosa, imputando-lhe a prática do crime de homicídio consumado. Só que ele tinha 17 anos de idade. Pela teoria do crime, ele tinha 17 anos de idade e menor de idade não comete crime. Veja, eu nem sei quais são as perguntas, mas eu estou esgotando as possibilidades do que a FGV pode me perguntar ainda lendo a questão. Considerando a situação narrada, na condição de advogado de José Barbosa, respondo os itens a seguir. Vamos embora. Qual argumento
a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova decorrente da apreensão da faca. Veja só, a gente já desenvolveu que é uma prova ilícita. Na própria questão, a gente já desenvolveu que é uma prova ilícita. E aí, você vai no seu índice remissivo, você vai ter a aula de marcação do vadimécum, nem se preocupe. Você vai no seu índice remissivo e vai procurar a prova ilícita. Quando aparecer prova ilícita, terão os artigos correspondentes. Você não precisa saber decorar o artigo, você está na segunda fase. Só que até aí tá ok, sim, até aí tá massa. Mas como é que a FGV quer que eu responda? Volta aqui para a pergunta, vê só. O que é que a banca está querendo saber de você? Não responda além do que a banca está querendo saber. Veja só, quem vai corrigir sua prova não necessariamente é uma pessoa que é formada em direito, não necessariamente é um advogado, não necessariamente é um bacharel em direito. São pessoas contratadas pela FGV, é assim que funciona, e essa pessoa vai receber por prova corrigida. Então, quanto mais provas ela corrigir, funciona mais ou menos igual ao Enem. Segunda fase de Enem, na prova de redação. Então, quanto mais provas ela corrigir, mais dinheiro ela ganha. Então, ela vai ter o espelho e vai procurar as palavras-chave que estão no espelho. Ela não vai tentar ver se você sabia e não, ele sabia, ele se enrolou na resposta, ele escreveu demais, o texto está meio confuso, mas aqui eu percebo que ele sabia do assunto. Não. Quem está corrigindo sua prova não vai procurar te entender. Então, o seu texto tem que ser muito claro, muito objetivo, e você tem que escrever como a FGV quer que você escreva, para você conseguir a pontuação total. Minha gente, não está no gibi a quantidade de pessoas que sabem a matéria, que sabe qual é a resposta, mas que não consegue colocar a resposta no papel. E existem dois motivos para isso. Primeiro, falta de treino de uma pessoa que ensine exatamente como é que a banca quer. E segundo, ausência de escrita. Meu amigo, você não vai passar na segunda fase se você não escrever. Ainda que você saiba o vadimécum decorado de cabo a rabo, ainda que você saiba todas as aulas decoradas, ainda que você lembre, inclusive, os exemplos que eu dou, que a professora Ana dá, não adianta. Você não vai passar se você não escrever. Você precisa ter noção de como é que se procura, que escreve, como é seu texto, como está a sua letra, se você é objetivo ou não. E é por isso que todos os simulados são corrigidos de forma individualizada pela nossa equipe. Exatamente igual. Simulado é simulado mesmo. É exatamente igual como se você estivesse fazendo a prova da série. São questões inéditas, são peças inéditas. Tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente pesquisa, não é só achismo, é tudo embasado com muita pesquisa do que a prova pode exigir de você. É disponibilizada uma folha para a nossa equipe também, e a nossa equipe vai corrigir como se fosse a FGV. E, obviamente, você vai ter acesso a gente o tempo inteiro. Recebeu sua correção, não entendeu a correção, não gostou da correção, a gente vai estar ali com você, juntinho, de forma individualizada. Você vai ter, inclusive, acesso ao nosso telefone pessoal. São poucos dias daqui para a prova. É pouco mais de uma semana da data de 7 semanas da data de hoje. Então, você precisa confiar e fazer aquilo que tem que ser feito. Nós vamos estar disponíveis para você 7 dias por semana, independentemente do horário. A gente só não vai te atender se a gente estiver dormindo ou, por acaso, trabalhando em algo que realmente não possa. Se tiver uma audiência ou dando outra aula, enfim, a professora Ana também. Mas, realmente, é um curso online com essa pegada presencial, porque a gente quer realmente passar por isso com você. A gente sabe o que você está sentindo, a gente sabe como resolver, como tirar essa angústia do seu coração e fazer com que você consiga a tão sonhada vermelhinha. Voltando para cá, então veja, a gente já sabe que a gente precisa falar sobre prova ilícita, que você sabe que tem que ir lá no índice remissivo e procurar a prova ilícita. Aí você vai achar o artigo 5º da Constituição, aí você vai achar o artigo correspondente do Código do Processo Penal, mas como é que a prova quer que você responda? Veja. Qual o argumento a ser apresentado pela defesa técnica do denunciado para combater a prova decorrente da apreensão da faca? Veja só, você não vai falar nada além do contexto da faca, porque a questão só quer saber em relação à prova da faca. Qual é o desenvolvimento que você pode ter, que você pode fazer na resposta em relação única e exclusivamente à faca? A faca. Vamos lá, como eu responderia? Estabelece o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que a casa é asilo inviolável, não podendo nela
ninguém ingressar sem o consentimento do morador. Isso aí é um copia e cola do artigo 5º que você vai achar no índice remissivo. A própria Constituição, todavia, traz exceções a esta regra, como na hipótese de flagrante delito ou mediante ordem judicial durante o dia. Não havia, no caso apresentado, situação de flagrante delito. Eu estou querendo afirmar aqui, de forma contundente, que embora haja exceções no artigo 5º da Constituição, essas exceções não se encaixavam no caso em tela, já que a simples posse de faca não configura crime em relação ao crime ato infracional praticado no dia anterior. Não havia, portanto, a situação de flagrância, pois estão ausentes os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal. A gente não tem flagrante aqui. Ademais, não houve autorização do morador. O morador não autorizou porque não tinha ninguém em casa e nem existia ordem judicial de busca e apreensão, já que os policiais decidiram ingressar no imóvel porque viram a arma suja de sangue através da janela aberta. Cíntia, tem que ser assim para responder? Não, bicho. Você responde do seu jeitinho. E é esse seu jeitinho que a gente vai corrigir e que vai dizer pode ou não pode, porque as correções são personalizadas, são individualizadas, não são correções em grupo. Então, perceba o seguinte, veja só, preste atenção. Você precisaria falar que é uma prova ilícita. Você precisaria falar que estava no artigo 5º da Constituição e você preferia remeter ao flagrante no artigo 302 do Código de Processo Penal. Não havia flagrante. Não havia flagrante e a prova é lícita. Ponto. Como você ia desenvolver esse texto é um problema seu, desde que tivesse as palavras-chave. Vamos continuar aqui. A letra B pergunta o seguinte: existe argumento de direito material. Ele quer saber aqui de direito material. Ele especificou. Não quero saber de processo penal, quero saber de direito material a ser apresentado em favor de José Barbosa para evitar o prosseguimento da ação penal. Se a FGV delimitou o direito material, tu não vai se estressar procurando o artigo no Código de Processo Penal. Tá? Ele quer saber somente de direito penal e não de direito processual penal. Então, qual é o argumento que a gente tem aqui, minha gente? O argumento muito claro, você vai usar a teoria da atividade do artigo 4º e você vai dizer que ele é inimputável de acordo com o artigo 27. Pronto, a forma como você vai escrever é problema seu e a gente vai corrigir para ver se é como o FGV gosta. Como eu escreveria? Se ele está perguntando se existe argumento de direito material, eu vou dizer que sim, existe, tendo em vista que José Barbosa não poderia ser denunciado pela prática do crime de homicídio consumado ou qualificado, já que era inimputável na data dos fatos. O Código Penal, para definir o momento do crime ou o tempo do crime, adota a teoria da atividade, prevendo o artigo 4º que se considera praticado o crime. Isso tudo é um copia e cola do Código Penal que você vai fazer no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja produzido o resultado. Dessa forma, o crime foi praticado no dia 7 de março de 2016, quando José Barbosa tinha 17 anos. Estabelece o artigo 27 do Código Penal que será inimputável, o menor de 18 anos. O fato de a consumação do delito só ter ocorrido após a maioridade penal de José Barbosa é irrelevante, porque a gente leva em consideração o tempo do crime para o caso em concreto, já que outro foi o momento da ação. Pronto. O que você tinha que falar era do artigo 4º e do artigo 27. Como você ia desenvolver é um problema seu. Lembrando que tem que ser objetivo, tem que ser sucinto. Pode ser menor que isso, Cíntia? Pode ser menor que isso. Pode ser maior que isso? Pode, mas não pode ser tão maior que isso. E tudo que eu tô falando aqui, tudo isso repetindo novamente aqui para vocês, você vai aprender no curso, você vai ser treinado para responder exatamente como a banca quer. E aqui eu trouxe para vocês o espelho da FGV. Olha aqui, aqui é a pontuação. Você tanto poder pontuar 00 como 015, 045 até 060 e aqui até 065. E a gente busca a pontuação total, porque eu não quero que você fique por 0,25. Eu não quero que você gaste dinheiro com recurso porque ficou por 0,5, 0,25, porque a pessoa que estava corrigindo a sua prova não entendeu o que você quis dizer, ainda que você tenha acertado. Eu quero que você seja treinado para responder corretamente e da forma como a banca quer que você responda.
Veja só. Então, a gente tem aqui na letra A, o meio de obtenção de prova da apreensão da faca foi ilícito, tendo em vista que houve ingresso na residência de José Barbosa sem autorização do morador, flagrante delito ou ordem judicial, nos termos do artigo 5º, 11 da Constituição Federal ou 157 do Código de Processo Penal. Acabou-se. Acabou-se. Letra B. Não poderia José Barbosa ser processado criminalmente pela prática de homicídio, tendo em vista que era inimputável na data dos golpes. Ou ainda, a banca ainda ia aceitar, tendo em vista que praticou o ato infracional análogo a crime de homicídio, e aqui valeria 0,45 ou uma resposta ou outra, pois o Código Penal adota a teoria da atividade para definir o momento do crime. A gente tem aqui 0,15. Tranquilo demais, minha gente, é muito tranquilo. Perceba que a própria folha traz uma resposta bem pequenininha, bem objetiva. Eu me alonguei para poder explicar mais a vocês, mas na prova, o ideal é que você responda exatamente o que quer, sem encher linguiça. Sem encher linguiça. Mas até aquele tamanho ali, até mais ou menos 8 linhas a 10 linhas, você pode desenvolver a sua questão, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa resolução de questão. No curso tem muito mais. Você vai ter acesso ao material completo, todas as questões que a FGV já produziu desde que começou a tomar frente aí do exame de ordem, e também todo o nosso suporte, estratégia, metodologia, simulados, tudo que você precisa realmente para ser aprovado está aqui no SERJ. Então, clica nesse link que está aqui embaixo nos comentários, ou imagino que esteja na legenda do vídeo, e vem fazer parte desse time, que com certeza absoluta vai ser um carimbo no passaporte para sua vitória. O resto vai depender de você. Eu te aguardo, eu te espero no nosso time de vencedores. Pode confiar, porque eu tenho muita fé em você. Um abraço.